por mais uma vez a assistência do pastor Paulo. Eu fico muito feliz por essa assistência. Valeu, pastor. Eu vou cantar e vou falar depois da palavra de Deus. Agora é o momento de falar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu ia pedir para você abrir esse versículo. Abre comigo. Queria ler com você em João, Evangelho de João, capítulo 3. Já é a terceira vez que eu venho aqui também, minha esposa não vem, né? Eu só falo da minha esposa pra vocês, né? Vocês não veem minha esposa. Próxima vez que eu vim... brincadeira. Eu vou pedir pra ela vir também. João capítulo 3. Então daqui a pouco vocês vão falar assim, a esposa do Anderson chutadinha. Não deve ser casado, não. João capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16. Eu acho que dificilmente, se você é crente, acredita no Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, se você já desceu as águas do batismo, eu acho que dificilmente você não conhece esse versículo. Não vou nem abrir a minha. Você pode ler comigo? Está escrito na sua Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mesmo, irmão. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo bem conhecido, né? Eu acho que até o mundo, e quando nós falamos mundo, nós nos referimos àquelas pessoas que não fazem parte do nosso convívio, né, eclesiástico. Eu até anotei aqui, eu faço uma pergunta: quem nunca ouviu essa expressão, estando dentro da igreja ou fora da igreja? Deus te ama. Se resume nesse versículo. Esse versículo, o povo está resumindo com a seguinte frase: Deus te ama. Nós vemos muitas músicas, né? Hoje em dia que falam muito sobre amor, né? Tem lá do Dia do Trono lá. Quer sentar para você ficar ali pertinho, né? Não, pode ficar. Tem certeza que não vai ficar agora comigo? Tá bom. Vou pegar uma cadeira para você aqui para você sentar. Aquela música do Dia do Trono que fala assim. Quer? Ah, então tá bom. Que fala assim: Deus me ama. Não, essa é do Tati, né? Não, do Dia do Trono é: Ele me ama tanto. Vocês cantam aqui? Me ama tanto. Nossa, vocês não gostam de Dia do Trono aqui? Ah, não, então. Dia do Trono, Ele me ama tanto. Aí veio essa música aí daqui a pouco já veio o Thales cantando: Deus me ama e o seu amor é tão grande, né? Nós entramos em um período nas igrejas onde o amor de Deus é muito ministrado, né? Nós acostumamos a falar sobre o amor de Deus para novos convertidos. Você quer atrair um novo convertido para a igreja? Você não fala assim: irmão, vá para a igreja, porque senão você vai para o inferno e o fogo vai te comer por dentro, soltando pela língua. A primeira frase que você vai falar para ele é: Deus te ama, né? Se você falar assim: olha, tem um inferno, um lago preparado para você, e se você não for, ele vai ser bom, irmão. Ele vai ficar com medo de você. Tá ligado? Ah. Então é uma frase muito conhecida. E é uma frase que muitos de nós declaramos todo dia: Deus me ama. Deus me ama, eu estou tranquilo que Deus me ama. E declarar que Deus me ama, e eu até escrevi aqui, eu comecei a escrever a pregação, daí eu desisti e falei: eu vou fazer só em tópico, fica mais fácil, que eu não estava muito afim de escrever. Mas eu escrevi assim, ó: talvez, chegou, e ele não veio? Olha lá, ó, uma das visitas está aí, irmão, a outra você perdeu mesmo. Bem, Lucas, eu estou falando já de João 3,16. É que antes de eu pregar, eu passo a pregação para ele. Aí eu vou de acordo com a reação dele. Se ele fazer uma carinha de feliz, eu falo: prega para a igreja. Se ele fazer uma carinha de triste, eu falo: não foi muito forte, não vou pregar. João 3,16, eu escrevi assim: talvez João 3,16 é tão conhecido, mas tão conhecido nas nossas vidas, que a gente repete tão fácil. E quer ver, ó? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deve ficar para nós mecânico repetir isso. E talvez isso está tão fácil para nós entender, falarmos isso,
que talvez entendermos não está tão fácil assim. Quem nunca ouviu a frase Deus te ama? Quem nunca ouviu a frase Deus entregou o seu filho para salvar você? Hoje em dia, né, nós temos uma janela lá, né, pastora, a janela não evangelizada no mundo ainda. Essa janela pode-se dizer que nunca ouviu essa frase. Agora, dos outros países, todo mundo já ouviu falar de Deus de uma maneira ou de outra. E desse amor, dessa paixão de Deus por nós, desse desejo de Deus por nós. Mas aí eu resolvi pegar esse versículo e eu passei por uma semana tão atribulada. Não sei se os irmãos me deem no Face, mas os que deem no Face, você vai ver lá o que eu postei. Eu nem ia vir, pastor. Não ia vir. Mas daí eu falei com ele, falei assim, ó, não estou bem para cantar não, mas escolhe as músicas. Aí ele escolheu as músicas que batiam com o momento que eu estava passando. Eu falei, então vou cantar assim. Então é de Deus. E aí eu comecei a ler esse versículo e eu comecei a entender que essa semana eu precisava entender que Deus me amava. Primeiro eu vou contar a história em resumo para você e daí depois eu falo a análise do versículo. Pode ser? Pode ser? Bem, exatamente um mês atrás eu recebi a grande notícia de todo cara casado, né, que casa, depois que casa, né, e depois que compra o carro. Primeiro que é casar, comprar o carro. É aquela grande notícia. Qual a notícia que você quer receber depois de você olha para sua esposa quando ela vem felizinha, o que você espera que ela vai falar para você? Ah, é isso, irmão. A notícia que todo homem espera quando a mulher já vem assim. A minha nem fez isso. A minha fez o exame e mandou eu ir buscar. Aí quando eu fui buscar, o médico falou, parabéns. Parabéns pelo quê? Exame de sangue? O que é? Estamos com algum problema? Aí ele falou, parabéns papai, deu positivo. Gente, eu saí atordoado. Eu não sabia nem o caminho da minha casa. Tinha um amigo comigo, eu peguei a chave do carro e falei assim, pelo amor de Deus, dirige. Eu não tô bem. Aí ela mandou pra mim pelo WhatsApp, e aí, já tá sabendo? Eu falei, porque eu não mudou antes, eu me preparava, né? Mas eu recebi a grande notícia, tô grávida. E aí o que você faz? Você escolhe nome. Eu passava na frente de, gente, um mês. Eu passava na frente das lojinhas de roupa, falava, aquela vai ser do meu filho. Aí ela falava assim, e se for filha? Eu falei, sem problema, vou comprar branca, aí não tem problema não. Vai comprar uma roupinha. Toda a família vem, vamos celebrar, comer churrasco. Na verdade a gente foi comer lá na Romaria, né? Comer aquela pizza frita. Vamos celebrar, postamos no Face. Alegria, 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 alegria. Todo mundo sabendo, o Anderson vai vir o profeta. Falavam assim pra mim, vai vir o novo profeta. A Thalita do Anderson tá grávida. Aí todo mundo vinha ligar, Anderson, parabéns, você que tem. O que você quer? Eu disse, gente, eu quero que tenha saúde. Já tem saúde, tá ótimo. Homem, mulher, tá ótimo. Aí isso foi evoluindo. Ela vai com a primeira consulta, né? Você já fica. A médica já fala, tá de 7 semanas. Eu não sabia contar em semanas, eu já pensei que semanas era mês. Eu falei, não, vai nascer, já que é isso. Mas não, aí eu entendi como que os médicos contam isso daí. E eu falei, nossa, olha Deus me honrando. A gente sai, né, para cantar, falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. E Deus se recompensa. A Bíblia fala que Deus abençoa os que são seus, não é? Mas Deus está me honrando, gente, que alegria. Gente, eu acho que nesse último mês eu fui o cara mais feliz que você podia encontrar na rua, andar na rua. Vai ser Levi. Vai ser Levi. E se vier gêmeos, vai ser Levi e Davi. E se vier 2 meninas, é Lara e Elisa. Você não é minha testemunha, não é? Se vier 2 meninas, Lara e Elisa. Aí o povo falou assim, nossa, mas você não tem dó da sua mulher? 2 já de uma vez? Ah, que minha logo, 2, 3, 4, 5. Eu já estava no meu quarto falando assim, onde eu vou colocar esse bercinho? Ah, eu vou ter que mudar de casa. Desse jeito. Até que veio o primeiro sangramento. Você fala, será que isso é normal? Não sei, nunca fiquei grávida. Aí você procura a família vai falar, não, é normal. As mulheres já ficaram grávidas, não sei se isso é normal, mas a minha família falou que era normal, viu? É normal. Veio o segundo, veio o terceiro. A gente foi fazer um ultrassom, o cara não achou o meu bebê, o meu filho ali dentro. Eu falei, que isso, como assim? Daí ele, para tranquilizar, falou assim, não, fique tranquilo.
É porque é muito cedo e é difícil achar o bebê no começo, né? Eu já dormia e falava, filho, você vai ser não sei o que tem, você vai ser profeta. Bom, o versículo da Bíblia diz isso, isso e isso, o pai gosta dessa e dessa música. Aí fomos passar na médica dela. A médica dela nos tranquilizou, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. A gente com o teste positivo, com os ultrassom na mão. Até que começou semana passada. Semana passada, eu queria pular a semana passada da minha vida. Que daí começou a sangrar. Eu no desespero, 2 horas da manhã, pego ela, coloco no carro e vamos pro médico. Chega lá no médico, a médica fala assim, deixa ela aí que ela vai ter que ficar internada. Eu falei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, beleza, tá bom. Então eu voltei embora pra minha casa, dormi. Aí no outro dia de manhã, a minha esposa manda assim pra mim no WhatsApp, preciso falar com você urgente. Aí eu já tava a caminho mesmo do médico, cheguei lá e falei assim, o que foi? Perdi o bebê. Aí eu naquela hora, lógico, eu sou homem, né? Homem não chora. Eu falei assim, Senhor, filho da vontade de Deus, outros bebês virão. Não, creia que Deus está no controle, Deus nos ama, Ele cuida de nós. Aí eu falei assim, mas eu vou ter que ficar internada. Aí eu fiz a internação dela, ela ficou lá dentro. Quando eu pisei do hospital, da porta do hospital, dentro do hospital, quando eu pisei assim pra fora, meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que o cara que cuida do estacionamento olhou e falou, ai tadinho, o que será que aconteceu com ele? Meu Deus. E tentava ligar pra essa abençoada aí, chorando. Eu dirigindo, cara, o que Deus fez? Cadê meu amor? Cadê o amor na minha vida? Não prego mais. Não canto lá. Deus nunca mais vai ouvir minha voz. Eu tentando ligar pra abençoada, me atende 4 vezes. Eu queria falar com alguém, eu queria só chorar pra alguém. Por quê? Porque eu sonhei com filho. E quem não sonha com filho? Aí, meu Deus, eu tinha só 2 meses. A médica falou que já estava 2 meses. Tinha só 2 meses. Igual o falou assim pra mim. Ai, mas era um feto ainda. Não era um feto, era o meu filho. Você entende? Qualquer um era feto, o meu era meu filho. O que eu esperava, gente. E você cria uma expectativa. E aí eu tive que começar a entender sobre o amor de Deus. Um amor que eu subi aqui nesse altar por diversas vezes, em outros altares, falando assim, Deus ama, Deus cuida, Deus quer ter paciência com você, blá, blá. E aí sobre a minha vida? E sobre a minha vida? E eu disse, por que você está falando sobre isso? Porque problema todos nós passamos. E vai me dizer que ninguém nunca passou por um problema que entrou em desespero? Vontade de chorar, você chora, você quer que Deus mande um anjo na direção do seu carro, sente do seu lado e fala assim, calma, Deus está do seu lado. Oi, que a gente cantou? Teu reino vem, né? Pois teu é o reino, teu é o poder, tua glória para sempre, amém. Aí eu crendo nisso, eu falei assim, Deus quer me testar. Mas a partir de agora o neném vai nascer lá dentro. Eu falei, tá morto, vai reviver, porque o neném não saiu, a esperança. Até que a médica foi lá e tirou. Mas eu falei agora. Anderson era só um feto. Para você, irmão. Para mim era o meu filho. Ou filha. O que se faz? Gente, como eu chorei. Como eu precisava de alguém para ficar do meu lado. E eu precisava de alguém para estar do meu lado. E ao mesmo tempo eu precisava estar do lado de alguém. De minha esposa, de chorar agora. Mas eu falava do amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus. E até se você pegar na versão da minha Bíblia, ela fala assim, e não nos deixe passar por provações severas. Eu falei, Deus não está fazendo isso comigo, essa provação é severa. Para mim era severa. E o pior é que por mais que você converse com alguém, ninguém te entende. Porque ninguém está passando tudo que você está passando. As pessoas começam
começam a dar até aqueles consolos vazios, sabe aquele consolo de só? Ah, eu passei lá e... Sabe aquela coisa? Fique calmo. Irmão, como? Tomar remédio? Estou perdendo meu filho. Como que eu vou ficar calmo? E esse versículo ficou bastante na minha cabeça. Porque Deus amou o mundo. E a gente passa assim, né? Poxa, se Deus ama, por que a gente passa por situações tão difíceis? Se você nunca viu um ateu, se você nunca discutiu com um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, eu já vou te preparando para falar isso para você. A primeira coisa que um ateu vai falar para você é isso. Se Deus existe, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam no mundo? Alguém aqui já discutiu com um ateu? Já ouviu essa pergunta? Se Deus existe, por que existe guerra? Por que existe morte? Por que existe... Gente, quase virei um ateu, porque eu perguntei, Deus, por que comigo? Eu vou pregar sábado lá, eu queria contar a bênção, irmãos, queria contar chegando aqui falando assim, olha, eu recebi uma bênção de Deus, sensacional, tá vivo o herdeiro. Aí eu já vi você dizendo assim, oh Deus, não foi isso. Mudou a minha sorte, o meu cativeiro mudou. Não por uma coisa feliz, por uma coisa triste ainda. Aí eu parei nessa frase aqui. Porque Deus amou. E essa expressão, Deus amou o mundo, gerou em mim uma pergunta. Por quê? Por que Deus amou o mundo? Por quê? Você repetiu comigo esse versículo. Porque Deus amou o mundo, né? Eu pergunto pra você, por quê? Se o mundo estava em extrema ruína, todo mundo, a Bíblia fala assim, todos tinham pecados e estavam distantes da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo. Eu falei assim, Deus, o que é amor? O que é amor? Aí eu vi no dicionário, cadê? Deixa eu achar aqui. Amor é um sentimento de apreciação por alguém, acompanhado do desejo de lhe fazer o bem. Ó, amor é um sentimento de vamos botar aqui. É um sentimento de apreciação e um desejo de fazer o bem para a pessoa. Aí agora vamos voltar para a minha historinha. Eu tinha perdido meu filho. Anderson era um feto. Não, era meu filho. Tira isso da sua cabeça. Não era um feto. Era meu filho ou minha filha. Com o sentimento de fazer o bem. Que bem! Que bem. Mas a Bíblia já havia preparado antes. Ela falava assim, todas as coisas... Lembra desse versículo? Conhece esse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Eu estou vendo uma luz verde. Eu que tirei o óculos ou existe mesmo essa luz verde aí no fundo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas. Todas as coisas. Eu tinha que enxergar na situação que eu passei o amor de Deus. Deus amou. E aí nós podemos... Eu queria trazer um estudo tão especial sobre amor, mas eu realmente não tive cabeça para fazer lá isso com você. Mas eu queria que você pensasse em uma palavrinha que vem depois dessa expressão Deus amou o mundo. Eu fiz essa pergunta para o Lucas e fazer para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão tal maneira é uma expressão de... como posso dizer? Que não define a quantidade. E por não definir a quantidade, André, você pode encaixar em toda situação da sua vida. Deus chamou de tal.
Anderson, eu perdi o meu emprego, mas Deus te amou de uma maneira. Anderson, eu ganhei um emprego, porque Deus te amou de uma maneira. Anderson, eu comprei uma casa, porque Deus te amou de uma maneira. Anderson, eu perdi a casa, porque Deus te amou de uma maneira. E aí, essa expressão de tal maneira, que não consegue gerar em nós uma quantidade, deixa o vácuo de tanto que é esse amor, faz a gente entender uma frase que Jesus falou. Jesus falou uma vez assim, aliás, Jesus não, Deus uma vez falou assim, quando Moisés falou assim para ele, quando o povo me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Aí Deus respondeu assim, diga ao povo que, vamos lá gente, valendo um lanche no final do culto, por conta da igreja, vai. Diga ao povo que o eu sou, quem falou? Olha irmão, vai ter um lanche lá no final do culto. Ah, pode cobrar. Conta a igreja. Dou zero, né, gente? Vocês falaram pra mim todo final desse. Ah, então tá bom, tem um lanche. Graças a Deus, não tô devendo nada pra mim. O eu sou te enviou. E essa frase, eu sou, pra nós que o eu sou te enviou, pode ser qualquer coisa. Mas pro povo de Israel significava muito, porque era tudo aquilo que o povo de Israel precisava. Como assim tudo aquilo que o povo de Israel precisava? Eu preciso de um carro. Eu sou. Preciso de uma casa. Eu sou. Eu preciso de uma bênção. Eu sou. Eu preciso de um consolo. Eu sou. Eu preciso de um abraço. Igual eu passei pra semana. Gente, sabe o que é você pegar o seu WhatsApp? Você tem WhatsApp? Ah, então não tem. Porque eu pegava o meu WhatsApp, eu estava todo mundo assim no meu WhatsApp. Eu queria que alguém soubesse que eu estava triste e eu queria chorar. E eu queria que alguém só falasse assim pra mim, não chora. Sabe quando você está procurando alguém só para te consolar? Coisa de sem vergonha. Sei lá, coisa de sem vergonha, coisa de gente. Eu falei pro Lucas que eu estava emo, né, Lucas? Tava triste, não, estava emo. Sabe quando você queria só que alguém pegasse e falasse assim, o Anderson está tristinho. Vou mandar para ele uma mensagem. Anderson, Jesus te ama. Sabe aquela coisa? Tava assim. E aí eu consegui entender essa expressão, olha, porque Deus amou de uma tal maneira. É inexplicável, é de uma tal maneira. Se alguém perguntar para você, é pouco, é muito, é assim, ou é assim, ou é assim? Não, é de uma tal maneira. Tal maneira. E aí eu fui para a terceira parte desse versículo que fala assim, ele amou você de uma tal maneira que ele resolveu dar o filho dele. Ele resolveu entregar o filho dele. O amor de Deus não foi um amor mentiroso. Por que, Anderson? Porque ele provou o amor dele pela sua vida. Você pode abrir comigo a palavra do Senhor? No livro de 1 João. Quem achar primeiro, 1 João, capítulo 3, 18. Quem achar primeiro, lê, por favor. 1 João, está lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse, lá. 1 João, capítulo 3, 18. Quem achar, lê. Leu? Achou, mano? Lê aí pra nós. Meus filhinhos, não amemos palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Entenderam? Filhinhos, não ameis nem somente de palavras. Ah, tá lá. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Deus não somente falou lá do céu, avisa pro povo lá embaixo, os que estão sofrendo, os desanimados, os tristes, avisa para eles aí que eu amo eles. Não. Deus amou e provou que amou. Eu trago sempre esse exemplo comigo, porque aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu sempre falava pra Thalita, eu te amo. Eu comprava um CDzinho pra ela, te amo, mas um dia ela queria que eu promovesse. Me ama mesmo? Amo. Vamos casar? Vamos. Tudo bem. Eu te amo. Então vamos casar. Por quê? Porque o amor ele não é somente comprovado por palavras. Se você ficar falando por uma... É que você já casou. Quem que namora? Quem está namorando?
Você ficar falando pro seu namorado direto, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, uma hora ela vai cansar de ouvir isso, vai dar um pé pro seu amor. Prove pra ela que você ama. Passa na frente de uma loja assim de das coisas materiais. Não, são gestos de amor. Não é? Eu lembro uma vez, só abrindo um parênteses aqui, a minha esposa, ela detesta a flor. Ela não cuida, ela sabe que a mãe não liga pra flor. Você dá um chocolate, uma roupa pra ela, sem problema, mas flor ela não liga. Aí teve um bendito dia dos namorados, que lá na empresa dela, as meninadas ganhou flor. E eu mandei flor, lógico, eu não gosto de flor. Gente, quase apanhei quando cheguei em casa. Mas você não gosta de flor? Mas custa mandar? Mas você não gosta, eu vou dar uma coisa que você não gosta. Mas o que ela esperava? Ela não queria estar nem pensando na flor. Ela estava pensando na alegria de todo mundo falar assim, quer uma flor. Eu também. Por quê? Porque o amor somente falado. Mas o amor tem que ser provado. O André provou, foi lá e casou. Vai ser até o final, até o final. E Deus provou. Ele amou de uma tal maneira que ele entregou o filho dele para a morte. E para que nós ganhássemos um presente. Olha que interessante. Deus, ele faz um gesto, não para ele. Não para que ele saísse, todo mundo falando, ele é o Deus máximo. Não, ele faz um gesto para nos dar um presente. Que presente? Que presente? Continua o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Deus te dá um presente provando seu amor. Ele entrega o filho dele provando seu amor e te dá de graça a salvação. Eu queria... Falta 3 minutos, eu vou encerrar na hora. Realmente. Eu queria que você... Não, antes de fazer uma pergunta para você. Eu gosto de perguntar, né? Misericórdia. É que eu sou professor, gente. Como que você avalia se a pessoa aprendeu? Perguntando, né? Não tem... Todo professor termina o semestre, ele dá uma prova. Mas beleza. A minha pergunta é, então, se Deus só queria falar para nós que amou, qual a razão disso? Por que Deus queria que a gente soubesse que ele amou? Por que Deus somente não escreveu no mandamento lá, Deus amou? Não. Por que Deus não escreveu no mandamento lá, ame? Ame. Ame. E aí eu vi uma palavra de Jesus, eu quero ler para você, não vou nem pedir para você abrir. Mas está escrito em João 5,19, Evangelho de João 5,19, onde Jesus me deixou uma felicidade. Ele fala assim, posso ler? Ele fala assim, portanto, Jesus lhes disse isso. Eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Deus se fez em amor e tomou uma atitude de amor para que nós também tomássemos essa atitude de amor. Por que passamos, Anderson, por situações difíceis? Porque Deus quer nos ensinar algo. E quando eu coloquei isso no meu coração, que Deus quer me ensinar algo, eu consegui passar, gente, por essa situação tão feliz. Eu estou tão calmo, mas tão calmo, que eu não consigo acreditar que sou eu. Eu não consigo acreditar que sou eu. Eu estava conversando hoje com um amigo, eu falei assim, eu não sei se eu estou desvalorizando a situação, pensando assim, ou se é paz mesmo. Eu estou legal. Por quê? Porque eu consigo entender que Deus me ama. E todas as coisas que estão ao meu redor, tudo vai cooperar para o meu bem. Às vezes algumas coisas são meio salgadas, né? Mas vai cooperar para o meu bem. Às vezes algumas coisas tiram umas lágrimas,
mas vai cooperar para o meu bem. E era isso que eu tinha falado com vocês. Passando por situação difícil? Tá. Não, Anderson, em casa está tudo bom. Então, se está tudo bom, eu quero deixar uma frase para você. Deus te ama. Anderson, na minha casa não está bom. Tá bom, tá? Só Deus na causa. Calma. Deus te ama, irmão. E eu queria só encerrar com um versículo. Eu anotei aqui. Que está escrito em 1 João 4,8. Que diz assim: Deus é amor. Então eu não consigo acreditar que tudo isso aconteceu comigo porque Deus estava com um chicote na mão e falou: agora o Anderson vai lá. Agora o neguinho vai passar aí na xincha. Eu não consigo acreditar. Porque Deus é amor. E isso está passando na minha vida para que eu aprenda. E eu estou aprendendo. Então analise agora o que está passando na sua vida. O que Deus quer que você aprenda. Nós não falamos que nós somos peregrinos nessa vida. Nós estamos aqui para aprender algo. Para crescer. Para sermos filhos semelhantes a Jesus, disse o apóstolo Paulo. Então essa vida, na verdade, ela não nos importa. Nos importa a vida que há de vir. Essa daqui não nos importa. Então, meu querido, se está passando por um momento difícil, não é porque Deus é ruim, não. Porque Deus, na verdade, Ele é amor. Não sei por que você está passando. Vamos, Ravi, agora que eu vou mandar você pedir para você tocar, você vai colocar o violão aí? Você está zoando comigo, né? Ah, beleza? Vai lá. Nós vamos cantar o Pai Nosso de novo. Posso ser? Pode? Posso cantar com vocês? Por que eu quero cantar o Pai Nosso? Para convidar você a pedir: Senhor, que o clima do céu venha sobre a minha vida agora. Olha, Deus, aqui o clima aqui está uma tempestade, mas olha, venha ao seu reino, seja feita a sua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você não precisa se levantar, você não precisa ficar de joelho. Eu quero convidar você só a sentir a presença de Deus onde você está, do jeito que você está. Anderson, eu quero ficar de pé, fica. Anderson, eu quero ajoelhar, ajoelha. Anderson, eu quero ir embora. Não, espera um pouquinho, não, vai ter coisa para me comer depois. Mas aonde você está aí? Sinta Deus. E eu duvido, se você buscar a Deus, Deus não vai vir ao seu encontro. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim: se você der um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a você. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o seu coração. Eu posso cantar essa música para você de novo? Prometo, pastor, já pode até vir daqui. Eu só vou cantar essa música. Porque eu precisava colocar isso para fora. Antes de você estar desabafando, não estou desabafando. Eu só estou querendo mostrar para você que como Deus me ajudou, Ele pode ajudar você. Eu não sei como Deus me ajudou. Eu acho que eu estou com anestesia do céu em mim. Mas eu estou. Posso convidar você a cantar essa canção comigo? Vamos lá? Venha
situação que você está passando. Mas uma coisa é certa, vai colaborar para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós podemos pedir uma coisa: que o clima do céu venha agora nessa situação. Então eu quero convidar você, traz a memória agora o seu problema. A situação que você está passando, se é enfermidade, traz a memória. Se é problema na família, traz a memória. Se é problema financeiro, traz a memória agora. E você, como filho de Deus, como profeta da nossa geração, você vai profetizar que o seu reino virá sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão, sobre essa igreja. É tempo do reino de Deus se fazer presente também neste lugar. Vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer, vai acontecer. O teu reino vem sobre essa igreja, Senhor. Que o teu reino vem sobre esse bairro, nós clamamos. Que o teu reino vem sobre as nossas vidas, nós clamamos. Que o teu reino vem sobre sua casa, nós sabe por que ele virá? Porque Deus é Deus. E Jesus Cristo uma vez disse uma coisa que vai se repetir na minha e na sua vida. Ele disse: Pai, glorifica o seu Filho, para que o seu nome seja glorificado. Meu Deus, o que você está falando? Eu estou falando que Deus vai ser glorificado nas situações que estamos passando. Se o diabo está nos mandando problemas achando que nós vamos blasfemar, que nós vamos murmurar, que nós vamos cair abandonados, não, eu tenho um pai, que isso? Eu tenho um pai, eu não tenho um padrasto. E o meu pai me ama. Por isso, Senhor, nós vamos declarar que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Pode adorar, pode glorificar. Sim, é o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus é Pai, Deus é amor e não ódio. Todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem. Porque ao que vencer, dali a coroa da vida. Ao que vencer, dali o direito de assentar junto com o Pai. Eu quero profetizar isso sobre você. Eu
não sou profeta. Mas uma das manifestações do Espírito Santo é o dom de profecia. E a minha fé me faz acreditar que eu ainda voltarei para esse lugar pregar, trazendo os meus filhinhos, comendo, vai correr junto com a criançada. Eu creio. Porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem, elas vão cooperar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que esse problema também não vai te vencer em nome de Jesus. Toda vez que você se sentir sozinho, irmão, existia um cântico antigo que a gente falava assim: segura na mão de Deus e vai. Eu lembrei desse cântico essa semana, olha. Porque de tudo que eu precisava de um amigo, eu precisava de um pastor, eu precisava de tudo. Mas quando eu olhei para o lado, estava Jesus ali, ele falou assim: não. E eu passei pela semana. Passei pela cirurgia da minha esposa, que arrancou tudo. Passei pelos choros dela, passei pelos meus. Passei. E eu consigo olhar e acreditar que a minha segunda-feira vai ser tão boa. Tão boa. Porque Deus é amor. Para encerrar, pastor, pode vir aqui. Eu quero convidar você. Abraça 3 pessoas. Mas não somente abraça, irmão, como se você estivesse abraçando qualquer coisa, seu cachorro, não. Abrace ele. Deixa ele sentir o amor de Deus que é manifesto no seu abraço. Às vezes a pessoa que está do seu lado precisa de um abraço. Ela precisa de um amigo, ela precisa ser amada. Você pode fazer isso? Quando o pastor está vindo aqui, abraça 3 pessoas. Abraça o pessoal do louvor, abraça o pastor.